Fala galera, então continuando o estudo, vamos considerar como exemplo que o Superior Tribunal de Justiça, ele há mais de 5 anos, ele tenha firmado um precedente. Então há mais de 5 anos, todos os tribunais inferiores, todos os juízes de primeiro grau, tem seguido aquela orientação por entender que o STJ continua fortalecendo aquele precedente. Mas num determinado momento, o STJ ele percebe que aquele entendimento ele está se modificando e ele resolve então substituir aquele precedente. Então, num julgamento que ele proferiu, por exemplo, a título de exemplo, em 2 de fevereiro de 2020, no acórdão, ele sinalizou que aquela orientação estará deixando de ser aplicada pelo tribunal, que pode ocorrer em breve a superação daquele precedente, a alteração daquele precedente por outro. E aí, quando chegamos em maio de 2020, o STJ ele profere uma decisão, substituindo o precedente. Então, nesse momento, o que aconteceu? Ele pode modular nessa decisão os efeitos, os seus efeitos. Então, o STJ pode estabelecer o seguinte, só para vocês entenderem. Olha, a partir do momento em que nós sinalizamos, lá em 2 de fevereiro, no acórdão de número tal, que o entendimento estaria sendo modificado, que o precedente seria substituído, não se aplicam mais as conclusões do precedente que nesse momento foi revogado. Então, as conclusões do precedente revogado só vão ser aplicadas às ações propostas até determinada data. A partir do momento em que houve a sinalização, já serão aplicados a orientação do precedente, do novo precedente, firmado hoje, na data de hoje. Então isso é, para vocês entenderem, a modulação dos efeitos de uma decisão que altera o precedente. Então essa técnica da sinalização, ela é uma técnica muito importante, não só para demonstrar a dinâmica do sistema de precedentes, mas além da dinamicidade, para demonstrar também a segurança jurídica, que também é muito salutar para o Estado democrático de direito. Aproveitando o gancho, nós estamos falando da sinalização, um outro fenômeno que se vê a partir dela é da não aplicação preventiva do precedente. Vejam só, voltando ao exemplo, em 2 de fevereiro, o STJ, ele, num acórdão proferido, sinalizou que o entendimento que era consolidado num determinado precedente está ficando superado, está desatualizado e que aquele precedente poderia ser modificado. Então, a partir desse momento, pode ser aplicada uma técnica que recebe o nome de não aplicação preventiva do precedente. Os tribunais inferiores, os juízes de primeiro grau, que até então vinham seguindo aquela orientação, eles podem falar o seguinte, só para vocês entenderem, olha, nós estamos deixando de aplicar preventivamente esse precedente, porque o tribunal que firmou esse precedente sinalizou que ele será superado, que ele será alterado por outro. Então, essa é a técnica da não aplicação preventiva do precedente. Continuando, é preciso dizer para os senhores que a decisão que aplica o precedente, a decisão que deixa de aplicar o precedente, a decisão que supera o precedente, que altera,
a decisão que supera parcialmente o precedente, por exigência constitucional, artigo 93, inciso 9º, e por exigência legal, artigo 11 do CPC, tem que ser uma decisão que apresente uma fundamentação completa. Daqui a pouco eu explico para os senhores o que isso significa. Um abraço.